Minha esposa exigiu relacionamento aberto para curtir a vida. Agora se arrepende e quer mudar tudo. Minha esposa exigiu um relacionamento aberto para curtir a vida e agora está implorando de joelhos para que eu perdoe tudo e volte ao que éramos antes. Mas o problema é que eu não sei se ainda sou a mesma pessoa que aceitaria isso. Essa história vai te deixar sem palavras e você não vai acreditar no que aconteceu no final. Eu nunca imaginei que estaria aqui contando essa história para vocês. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos e até 6 meses atrás eu achava que tinha o casamento perfeito. Casado há 9 anos com Amanda, uma mulher que conheci na faculdade e por quem me apaixonei perdidamente desde o primeiro dia. Ela era tudo para mim. Literalmente tudo. Aquele tipo de amor que você vê em filmes e pensa que não existe na vida real, mas existe, ou pelo menos eu achava que existia. Nossa rotina era tranquila. Eu trabalho como engenheiro civil em uma empresa de médio porte, Amanda é designer gráfica e trabalha de casa na maior parte do tempo. Temos uma casa confortável, sem filhos ainda porque estávamos focando nas carreiras, mas sempre conversamos sobre ter uma família no futuro. Fins de semana eram sagrados para nós. Netflix, jantares em casa, às vezes saíamos com amigos, nada muito extravagante. Era uma vida simples, mas era nossa vida e eu amava cada segundo dela. Tudo começou a mudar há uns 8 meses. Amanda começou a ficar diferente. Mais distante. Sempre no celular, sorrindo para a tela de um jeito que não sorria para mim há tempos. Quando eu perguntava o que era, ela dizia que eram apenas memes ou conversas com as amigas. Eu confiei. Por que não confiaria? Éramos casados, tínhamos uma história juntos, confiança era a base de tudo. Ela começou a sair mais com as amigas. Toda sexta-feira virou sagrada para as saídas dela. Eu ficava em casa, esperando, achando que era saudável ela ter o espaço dela. Afinal, casamento não é sobre sufocar a outra pessoa, certo? É sobre dar liberdade, respeitar o espaço individual. Pelo menos era isso que eu pensava. Mas as sextas viraram sábados também. Depois incluíram alguns domingos. Amanda chegava tarde, às vezes de madrugada, sempre com aquele cheiro de bebida e perfume que não era o dela. Um dia, cerca de 6 meses atrás, eu estava sentado no sofá depois do trabalho quando Amanda chegou em casa mais cedo que o normal. Ela tinha aquela expressão no rosto, sabe? Aquela expressão de quem ensaiou um discurso 1000 vezes no espelho e agora precisa soltá-lo. Meu coração já começou a acelerar. Eu sabia que algo estava vindo, mas não imaginava o que. Ela se sentou na minha frente, pegou minhas mãos e disse que precisávamos conversar. As palavras mais assustadoras que alguém pode ouvir em um relacionamento. Minha mente começou a correr. Traição? Divórcio? Doença? 1000 cenários passaram pela minha cabeça em segundos. Então ela soltou a bomba. Amanda disse que estava se sentindo presa. Que nosso casamento tinha se tornado monótono e previsível. Que ela sentia que estava perdendo os melhores anos da vida dela presa em uma rotina sem emoção. Eu fiquei em choque. Como assim sem emoção? Nós tínhamos uma vida boa, estável, feliz. Pelo menos eu pensava que era feliz. Ela continuou falando. Disse que tinha conversado com as amigas, que tinha lido sobre isso, que tinha pensado muito. Então veio a frase que destruiu meu mundo. Amanda queria um relacionamento aberto. Ela queria ter a liberdade de explorar conexões com outras pessoas, viver experiências novas, sentir aquela adrenalina de conhecer alguém pela primeira vez. Mas ao mesmo tempo, queria manter nosso casamento, nossa casa, nossa vida juntos. Eu fiquei paralisado. Literalmente não consegui falar por alguns minutos. Minha mente estava processando aquilo de um jeito tão lento que parecia que o tempo tinha parado. Relacionamento aberto? Isso significava que ela queria ficar com outros caras? Que ela queria me trair com permissão? Como isso era diferente de simplesmente terminar comigo? Comecei a fazer perguntas. Perguntas que saíam da minha boca sem que eu nem tivesse certeza do que estava perguntando. Se ela já tinha alguém em mente. Se já tinha feito algo. Se era sobre sexo ou sobre sentimentos. Cada resposta dela era como uma facada. Sim, tinha alguém que ela achava interessante. Não, ainda não tinha feito nada porque queria ter essa conversa comigo primeiro. Era sobre experimentar, sobre se sentir viva de novo. Eu disse não. Óbvio que eu disse não. Eu não queria um relacionamento aberto. Eu queria minha esposa, meu casamento, minha vida como era. Mas Amanda insistiu. Ela disse que se eu realmente amasse, eu deixaria ela ser feliz. Que relacionamento aberto era sobre liberdade e confiança. Que outras pessoas faziam isso e eram felizes. Que era só uma fase, algo para ela explorar, e que no fim do dia ela sempre voltaria para casa, para mim. Passamos semanas discutindo isso.
Ela me mandou artigos, vídeos, depoimentos de casais que tinham relacionamentos abertos bem-sucedidos. Dizia que era uma evolução do casamento tradicional, que monogamia era uma construção social ultrapassada. Eu lia tudo aquilo me sentindo cada vez mais pressionado, cada vez mais errado por querer manter nosso casamento nos moldes tradicionais. Amanda começou a mudar o comportamento. Ficou mais fria, mais distante. Dormia do outro lado da cama. Mal conversava comigo. Deixou claro que se eu não aceitasse, nosso casamento estava fadado ao fracasso de qualquer jeito porque ela não era mais feliz daquele jeito. Foi aí que percebi que eu tinha duas opções. Aceitar e talvez manter alguma versão do meu casamento, ou recusar e definitivamente perdê-la. Então eu aceitei. Eu aceitei porque estava com medo de perdê-la. Porque achei que talvez ela tivesse razão e eu estava sendo antiquado. Porque acreditei quando ela disse que isso não mudaria o amor que sentíamos um pelo outro. Hoje eu olho para trás e percebo o quanto eu estava errado. O quanto eu estava desesperado. O quanto eu me traía ao aceitar algo que ia completamente contra meus valores. As regras foram estabelecidas. Nada de dormir na nossa casa. Nada de apresentar as outras pessoas para amigos ou família. Sempre usar proteção. Sempre ser honesto sobre onde estava e com quem. Parecia razoável no papel, parecia algo controlável. Mas a realidade foi completamente diferente. Na primeira semana depois que aceitamos o relacionamento aberto, Amanda já tinha um encontro marcado. Um cara que ela tinha conhecido em um evento de networking. Ela se arrumou como não se arrumava para mim há meses. Perfume caro, vestido novo, salto alto. Eu fiquei em casa vendo ela sair pela porta e senti meu coração se estilhaçar em 1000 pedaços. Ela voltou às 4 da manhã. Não me contou detalhes, mas eu vi no rosto dela. Ela estava radiante. E ei, já que estamos nessa jornada juntos, de onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aí embaixo, quero saber se tem gente do Brasil inteiro acompanhando ou se tem alguém de fora também. Conta a sua história, você já passou por algo parecido? Bora criar uma comunidade aqui. Os meses seguintes foram um inferno disfarçado de normalidade. Amanda saía 2, 3 vezes por semana. Sempre voltava tarde. Sempre com aquele brilho nos olhos que costumava ser só meu. Eu tentei seguir em frente. Tentei focar no trabalho, nos hobbies, nos amigos. Até tentei conhecer alguém também, porque afinal as regras valiam para os dois, mas eu não conseguia. Cada vez que eu pensava em ficar com outra pessoa, tudo o que eu sentia era vazio e culpa. Um amigo meu, o Pedro, perguntou se eu estava bem. Eu desabei e contei tudo. Ele ficou chocado. Me disse que eu estava sendo um idiota, que eu estava deixando minha esposa me humilhar, que relacionamento aberto era só um nome bonito para traição consentida. As palavras dele doeram porque eram verdade. Eu sabia que era verdade. Mas eu ainda tinha esperança de que Amanda eventualmente perceberia que o que tínhamos era especial e voltaria para mim completamente. Mas Amanda não voltou. Na verdade, ela foi cada vez mais fundo nessa nova vida. Começou a falar sobre um cara específico. Mateus. Ela mencionava ele com uma frequência que me deixava louco. Mateus disse isso, Mateus fez aquilo, Mateus acha que... Eu percebi que não era mais sobre experimentar ou se sentir viva. Ela estava se apaixonando por outra pessoa enquanto ainda era casada comigo. Confrontei ela sobre isso. Perguntei se ela estava desenvolvendo sentimentos pelo Mateus. Ela negou no início, disse que era só diversão, mas eu via na expressão dela que era mentira. Algumas semanas depois ela admitiu. Sim, tinha sentimentos. Mas isso não significava que ela não me amava. Amor não era limitado, ela podia amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Aquilo foi a gota d'água para mim. Eu comecei a ver um terapeuta. Precisava entender o que estava acontecendo comigo, por que eu estava aceitando aquilo, por que eu não simplesmente terminava tudo e seguia minha vida. A terapeuta foi direta comigo. Ela me fez perceber que eu estava em um relacionamento abusivo emocionalmente. Que Amanda tinha me manipulado para aceitar algo que eu nunca quis. Que eu estava sacrificando minha saúde mental e minha dignidade por medo de ficar sozinho. Foi nessa época que algo mudou em mim. Eu comecei a trabalhar na minha autoestima. Voltei para a academia, comecei a sair mais com os amigos, investi em hobbies novos. Comprei roupas novas, cortei o cabelo, cuidei da minha aparência. Não era para impressionar ninguém, era para mim mesmo. Para recuperar o Daniel que eu tinha perdido no meio dessa bagunça toda. E sabe o que é engraçado? Foi exatamente quando eu comecei a me importar menos com o que Amanda estava fazendo que ela começou a perceber a mudança em mim. Eu parei de perguntar onde ela estava indo. Parei de ficar acordado esperando ela voltar. Parei de stalkear as redes sociais dela tentando descobrir com quem ela estava. Simplesmente segui minha vida. Amanda começou a notar.
Ela perguntava por que eu estava diferente, por que eu não ligava mais. Eu respondia com honestidade. Eu tinha percebido que não podia controlar as escolhas dela, só podia controlar como eu reagia a elas. E eu tinha escolhido focar em mim mesmo. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar para ela. O Matheus, o cara maravilhoso que ela tinha se apaixonado, terminou tudo. Ele tinha conhecido outra pessoa e decidiu focar nesse novo relacionamento. Amanda ficou arrasada. Ela chorou, ficou dias trancada no quarto, mal comia. E sabe quem estava lá para ela? Eu. Porque mesmo depois de tudo, eu ainda me importava. Mas algo tinha mudado irreversivelmente em mim. Ver ela sofrendo por outro cara enquanto eu estava ali, o marido dela, foi como um choque de realidade. Eu estava sendo a segunda opção. O plano B. O porto seguro emocional enquanto ela se aventurava com outros. E eu não queria mais ser isso. Amanda percebeu a mudança. Ela começou a tentar reconquistar minha atenção. Passou a fazer jantares especiais, tentava iniciar conversas profundas como fazíamos antes, propunha programas juntos. Mas era tarde demais. Aquele Daniel apaixonado que faria qualquer coisa por ela tinha morrido. No lugar dele nasceu alguém que finalmente tinha entendido o próprio valor. 3 semanas atrás, Amanda veio até mim com lágrimas nos olhos. Disse que tinha cometido o maior erro da vida dela. Que relacionamento aberto tinha sido uma ideia terrível. Que ela tinha destruído o que tínhamos de mais precioso por causa de um capricho egoísta. Que queria fechar o relacionamento, voltar a ser exclusivos, reconquistar minha confiança. Que faria qualquer coisa para ter o que tínhamos de volta. Eu olhei para ela e pela primeira vez em meses me senti completamente no controle da situação. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Que não era uma decisão que eu poderia tomar no impulso. Ela implorou, literalmente de joelhos, para que eu não desistisse do nosso casamento. Disse que me amava mais do que tudo, que tinha sido uma idiota, que nunca mais faria algo assim. Passei dias pensando. Conversei com meu terapeuta, com amigos próximos, comigo mesmo. A verdade é que eu não sei se ainda amo Amanda da mesma forma. Eu não sei se consigo perdoar completamente o que aconteceu. Eu não sei se consigo esquecer as noites que passei sozinho enquanto ela estava com outros caras. Eu não sei se consigo apagar da memória o brilho nos olhos dela quando falava do Matheus. Mas também não sei se quero jogar 9 anos de história no lixo. Não sei se quero recomeçar do zero com outra pessoa. Não sei se o que sinto agora é mágoa passageira ou se realmente algo quebrou de forma irreparável entre nós. Ontem eu dei minha resposta para Amanda. Eu disse que estou disposto a tentar reconstruir nosso relacionamento, mas com condições. Nós vamos fazer terapia de casal. Ela precisa cortar contato com todas as pessoas que conheceu durante esse período. Nós vamos começar do zero, como se estivéssemos nos conhecendo de novo. E se em algum momento eu sentir que não está funcionando, que eu não consigo superar isso, eu vou embora sem culpa. Amanda aceitou todas as condições. Ela disse que vai fazer o que for preciso. Começamos a terapia de casal na semana que vem. Eu estou cautelosamente otimista, mas também realista. Sei que isso pode não funcionar. Sei que talvez eu nunca mais confie nela completamente. Sei que o que tivemos antes foi destruído e o que construiremos agora, se construirmos, será algo completamente diferente. O que eu aprendi com tudo isso? Que você nunca deve aceitar algo que vai contra seus valores fundamentais só para manter alguém na sua vida. Que amor próprio é mais importante do que qualquer relacionamento. Que as pessoas mudam, e às vezes elas mudam de formas que não são compatíveis com quem você é. Que relacionamento aberto pode funcionar para algumas pessoas, mas definitivamente não era para mim. Também aprendi que é possível se reconstruir depois de ser quebrado. Que você pode emergir mais forte de uma situação que parecia impossível de superar. Que vale a pena lutar por você mesmo, sempre. E que às vezes a pessoa que você mais precisa reconquistar não é seu parceiro, é você mesmo. Não sei qual será o desfecho final da minha história com Amanda. Talvez daqui a um ano eu esteja aqui contando que conseguimos superar tudo e estamos mais fortes do que nunca. Ou talvez eu esteja contando que finalmente tive coragem de seguir em frente e encontrei alguém que me valoriza desde o início, sem precisar perder para aprender. O que eu sei é que pela primeira vez em muito tempo eu estou priorizando minha própria felicidade. E isso, independente do resultado, já é uma vitória. Tem tantas camadas nessa história que eu nem consegui contar tudo. Os detalhes das discussões, as noites que chorei sozinho no chuveiro para ela não ouvir, os momentos em que quase peguei minhas coisas e fui embora, as vezes que pensei em fazer algo drástico só para sentir alguma coisa além de dormência. Mas acho que vocês entenderam o ponto principal. Se você está passando por algo parecido, meu conselho é: não aceite migalhas de afeto de alguém que deveria te dar o banquete completo. Não se conforme em ser a segunda opção de ninguém. Não sacrifique sua paz de espírito e sua autoestima para manter alguém que não te valoriza.
E principalmente, não tenha medo de recomeçar. Às vezes o recomeço é assustador, mas é também libertador. A Amanda de hoje me olha com arrependimento e desespero. Ela vê o que perdeu, vê como me transformei em alguém que não precisa mais da validação dela para se sentir completo. E ironicamente, é exatamente essa transformação que fez ela me querer de volta. Mas eu aprendi que querer de volta não é o mesmo que merecer de volta. E essa é uma lição que ela está aprendendo da forma mais difícil. Atualização para vocês que estão acompanhando. A terapia de casal começou. Está sendo intenso. Estamos descascando camadas de problemas que nem sabíamos que existiam. A terapeuta é boa, ela não passa a mão na cabeça de nenhum de nós. Já tivemos 3 sessões e cada uma delas me faz questionar se realmente quero continuar tentando. A Amanda está fazendo esforço, isso eu reconheço. Ela está sendo transparente, mostrando o celular sem eu pedir, chegando cedo em casa, fazendo tudo o que prometeu. Mas tem algo em mim que não consegue esquecer. Eu olho para ela e às vezes ainda vejo a mulher que destruiu minha confiança, não a mulher que eu amava. O terapeuta individual me disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Ele disse que perdão não significa esquecer, e que talvez eu nunca esqueça. A questão é se eu consigo conviver com as memórias sem deixar que elas destruam qualquer chance de felicidade futura. Estou tentando descobrir a resposta para isso. Alguns amigos me julgam por estar dando essa segunda chance. Dizem que eu sou fraco, que estou sendo otário, que Amanda não merece. Outros me apoiam, dizem que casamento é sobre superar crises, que todo mundo merece uma segunda chance. No fim das contas, a opinião que importa é a minha, e eu ainda estou formando essa opinião. Uma coisa é certa. O Daniel que aceitou o relacionamento aberto por desespero morreu. O que está aqui agora é alguém que sabe o próprio valor, que estabelece limites claros, que não tem medo de ficar sozinho. E talvez seja esse Daniel que tenha a chance de construir algo real novamente, seja com Amanda ou com qualquer outra pessoa no futuro. Essa é minha história até agora. Ainda não tem final feliz garantido. Ainda não tem certezas. Mas tem crescimento, tem aprendizado, tem evolução. E no fim das contas, talvez seja isso que importa. Não o destino final, mas a jornada e quem você se torna ao longo dela. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ler minha história. Obrigado por não me julgar, por tentar entender, por estar aqui. E se você gostou desse conteúdo, se essa história tocou você de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Eu pretendo voltar aqui daqui a alguns meses para contar como as coisas evoluíram, para dar um desfecho para essa história. E quem sabe, talvez até compartilhar outras histórias, outras lições aprendidas da forma mais difícil. Deixa seu like se você acha que eu deveria dar essa segunda chance ou comenta se você acha que eu deveria seguir em frente. Quero saber a opinião de vocês, quero construir uma comunidade aqui onde a gente possa falar sobre relacionamentos de forma honesta, sem julgamentos, apenas compartilhando experiências e aprendendo uns com os outros. E lembra, você merece ser a primeira opção de alguém. Você merece ser amado completamente, não pela metade. Você merece alguém que escolha você todos os dias, não alguém que precise perder você para perceber seu valor. Não aceite menos do que isso. Nunca. Até a próxima atualização. E obrigado por fazer parte dessa jornada comigo.